Olá, turma do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez com a aula de História. Como você já sabe, eu sou o professor Tiago. E hoje a gente vai falar sobre os portugueses na América e a resistência indígena. Aí logo de início eu trouxe aqui para vocês um quadro representando a chegada dos portugueses na América, né? Mas vamos lembrar o que a gente viu na última aula de História? Então, na nossa última aula de História, a gente estudou sobre a expansão marítima e comercial da Europa. A gente viu que Portugal e Espanha, eles se lançaram ao mar, né, em busca de novos caminhos para poder chegar até as Índias, né? E nessa empreitada, eles acabaram chegando em outros continentes aos quais a Europa ainda não havia contato, como a América, tá? E com a chegada desses europeus na América, começou a acontecer o processo de invasão. E a gente viu também um pouquinho sobre como ocorreu a invasão portuguesa nas terras que hoje a gente conhece por Brasil, beleza? Então vamos lá ver o assunto de hoje. Quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, eles percebem que aqui já existiam pessoas morando, né? Já havia habitantes. E aí vai acontecer os primeiros contatos com esses habitantes, que a gente vai chamar de nativos, né? Que eram as pessoas que haviam nascido nessas terras que hoje a gente conhece por Brasil, beleza? Então, quando eles entram em contato com esses nativos, tá? Eles vão perceber que existia uma diversidade de povos. Existiam aqui vários povos. E esses povos, eles tinham costumes próprios, eles tinham culturas próprias, tinham línguas, a forma de se organizar socialmente, né? Enfim, eles se organizavam de forma específica e de maneira diferente de como os europeus que os portugueses conheciam lá na Europa, na África e no Oriente. A maneira como eles se organizavam, as línguas que eles falavam, os costumes deles eram bem diferentes dos costumes europeus, africanos e do Oriente, tá? Calcula-se que em 1500, né, existia entre 3 mil e 5 milhões de nativos aqui no território brasileiro, certo? E aí eles eram distribuídos em mais de 1000 povos e falavam aproximadamente mais de 1.300 línguas, tá? Então vocês podem perceber, quando eles chegam aqui, eles encontram uma diversidade de costume. Por isso que não é correto a gente afirmar que quem vivia aqui antes da colonização dos portugueses eram os índios. Porque quando a gente diz que quem vivia aqui eram os índios, a gente está resumindo em só uma palavra uma diversidade de costumes, tá, desses povos nativos que existiam em toda a América, né? Cada um tinha uma maneira de se organizar, cada um tinha a sua forma de falar, cada um se vestia de uma maneira, cada um tinha a sua habitação. Então, o índio acaba, quando a gente utiliza a palavra índio, acaba resumindo essa diversidade, tá? E aí por isso que é importante a gente falar o nome dos aldeamentos, né? Os nomes desses povos. A gente dá o nome a esses povos. Hoje nós temos os indígenas, que são os herdeiros diretos desses nativos, né? Eles herdaram a cultura desses nativos antes do processo de colonização, sendo que também os indígenas hoje, eles recebem a influência da cultura ocidental, né? Os nativos, eles têm aspectos culturais muito fortes dos nativos na religião, na forma de se organizar socialmente, né? Na forma de produzir os seus utensílios, na sua moradia, mas os indígenas hoje em dia, eles também já fazem parte da sociedade ocidental, né? Hoje em dia nós temos indígenas professores, advogados, políticos, né, que utilizam as mesmas tecnologias que a gente utiliza, mas eles continuam com alguns costumes dos antigos nativos. Vamos lá, vamos prosseguindo, tá? As línguas que mais se falavam, né, aqui no Brasil, neste período, elas podem ser agrupadas em 4 troncos linguísticos. Era o Tupi, o Macru-Gê, Aruaque e Caraíba. Então, essas eram as línguas que mais eram faladas, né? Esses troncos linguísticos, tá? Eles possuíam semelhanças. Nós tínhamos os tupis, e os tupis, eles eram diferentes aldeamentos, né? E esses diferentes aldeamentos, eles possuíam semelhanças culturais. Não quer dizer que eles eram iguais, tá? Os tupis, eles chamavam o Brasil de Pindorama, que significa terra das palmeiras. Professor, por que eles chamavam o Brasil de Pindorama, terra das palmeiras? Porque ao contrário do que a gente vê hoje no nosso litoral, na praia, né, que a gente vê muito coqueiro, naquele período se tinha muitas palmeiras. Então por isso que eles denominavam terra das
palmeiras. E os tupis, eles praticavam a agricultura de subsistência. O que é que isso significa, professor? Que eles praticavam a agricultura para alimentação do aldeamento, da própria tribo, certo? E aí eles plantavam a mandioca, né? Eles plantavam a batata doce, né? Entre outras raízes, né? Entre outros frutos. Eles também coletavam frutos e realizavam a pesca, né? Então, os tupis, eles tinham uma relação muito forte com a natureza para poderem sobreviver, para poderem existir, né? Inclusive na sua própria alimentação, certo? E, além disso, né, com essa relação que eles tinham forte com a natureza, eles também produziam as suas tecnologias. E aí eu sempre gosto de lembrar disso, gente. Tecnologia é tudo aquilo que a gente desenvolve para suprir uma necessidade, tá? Então, tudo que está em nosso entorno e que serve para alguma coisa é uma tecnologia. E aí, os povos nativos que habitavam a América, e aí no nosso caso hoje os tupis, eles também produziam tecnologia. Só não eram as tecnologias iguais às nossas hoje em dia, porque eles tinham necessidades diferentes que as nossas. Professor, isso quer dizer que os tupis eles eram menos desenvolvidos do que a gente? Não. A tecnologia ela não vai dizer se o povo ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tá? O que a gente vai fazer a gente produzir vai ser as nossas necessidades. E aí os tupis, com os elementos da natureza, com troncos de árvores, com ossos, fibras vegetais, barro, madeira, eles confeccionavam canoas, eles confeccionavam arco e flechas, né? Confeccionavam cestos, confeccionavam vasos e urnas funerárias. Então, eles confeccionavam todos essas indumentárias, esses objetos, para poder suprir as necessidades do dia a dia deles. Inclusive, também, para eles construírem as tabas, que eram os locais onde eles moravam, que geralmente as pessoas conhecem por ocas, né? Para eles construírem as tábuas, eles também retiravam da natureza os troncos, né, das árvores, né, a palha, né, que era a folha lá, retirava da natureza também. Então eles tinham essa relação muito direta com a natureza. E essa relação direta com a natureza ia influenciar eles religiosamente, que a gente vai ver logo mais, tá? E professor, por que a gente está falando tanto dos tupis? Porque os tupis, eles ocupavam a maior parte do território quando os portugueses invadiram. Quando os portugueses invadiram o que a gente conhece hoje por Brasil, eles começaram esse processo de invasão no litoral brasileiro. E por que, professores, começaram esse processo de invasão no litoral brasileiro? Lembra que a gente viu na aula passada que Portugal fica na Península Ibérica? Ou seja, Portugal ele tem uma região vasta de litoral. Então, quando eles chegam aqui, né, nesse território em Pindorama, então eles se concentram mais no litoral porque eles conheciam melhor, né, as características geográficas do litoral. Por eles lá na Europa fazerem parte, né, do litoral, certo? Então, eles ficam por aqui logo no início, né, da invasão. E quando eles chegam aqui, nesse processo de invasão, eles vão chegar, mas eles não vão chegar já colonizando não, sabe? Eles chegam aqui, aí mandam expedições exploratórias para poder procurar metais preciosos, né, ouro, diamante, sendo que eles não, a princípio eles não encontram esses metais preciosos. Tá? Então, eles não vão começar colonizando. Primeiro, eles vão começar explorando para poder conhecer o território, né, e retirar aquilo que fosse de interesse deles. Né? A princípio, o que eles vão encontrar aqui é o pau-brasil. E aí, nessa exploração do pau-brasil, é que eles vão começar a criar esses primeiros contatos com os nativos. Né? E, primeiramente, vai ser os tupis. Então, estes tupis, eles viviam em aldeamentos, certo? E nesses aldeamentos, minha gente, tinha cerca de 3.000 a 4.000 pessoas vivendo. Era imenso esses aldeamentos, tá? Eles viviam em tabas, que é aquelas ocas que eu falei para vocês. E essas tabas, elas eram organizadas em famílias estendidas. Como assim? Hoje em dia, a gente não vive com a nossa mãe, nosso pai, ou às vezes com nossa mãe, avó, ou com um tio morando em casa, né? Enfim. Eles lá, nessas tabas, eles viviam com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o primo, o tio, a tia, né, primo de segundo grau, enfim, toda a família vivia nessa única taba. Era cerca de 50, 60 pessoas vivendo lá naquela única taba. E ela era imensa, era muito grande, tá? E aí eles viviam exatamente porque eles viviam sob a família estendida. E essa questão da família estendida também se dava porque
eles tinham a questão do prestígio. Quanto mais mulheres tivessem em sua família, mais prestígio tinha aquela taba, mais prestígio tinha aquela família dentro da sociedade tupi. Porque quanto mais mulheres tinha naquela família, isso significa dizer que mais eles produziam de forma agrícola, porque as mulheres elas eram responsáveis pela agricultura, né? Então, quando uma mulher ela casava com um homem no aldeamento tupi, ao invés dela ir morar na taba do homem, o homem ia morar na taba da mulher, tá? Porque quanto mais mulheres, mais produção agrícola tinha, mais prestígio eu tinha no aldeamento tupi. As decisões eram tomadas em conjuntos pela liderança, né? Tinham as lideranças nas aldeias, né? E aí essas decisões elas eram tomadas em conjunto. Não existia a organização de apenas um líder de tomar a decisão pela aldeia. Todos se reuniam, né, e tomavam aquela decisão em conjunto. Era levado em consideração, geralmente, aquelas lideranças que tivessem a impressão de ser mais forte, mais corajoso, porque isso era muito forte na sociedade tupi. Do mesmo jeito que as mulheres teria prestígio com a grande quantidade de mulheres na sua família, também tinha prestígio se você tivesse grandes guerreiros em sua família, né? Porque eles tinham a guerra como uma condição religiosa também. Era comum esses grupos, os tupis, eles guerrearem o tempo inteiro, né? Entre os tupis mesmo, grupos diferentes de tupis, era comum eles guerrearem o tempo inteiro. Por quê, professor? Porque eles iam em busca da terra sem mal. A terra sem mal seria um local aonde eles iam encontrar os seus antepassados, certo? E ia conviver lá nessa terra sem mal. É como se fosse o nosso céu, sabe? Era um lugar sagrado para eles. Então, a guerra era uma forma de eles acessarem essa terra sem mal. Que quanto mais você se mostrasse corajoso, melhor seria o seu acesso à terra sem mal, sabe? E aí, logo, também teria mais prestígio aquela família que tivesse aqueles guerreiros, né, mais corajosos. Vamos lá. A maior parte do aldeamento tupi, em sua maioria, eram matrilineares. Eu acabei de explicar a vocês um pouquinho sobre isso. Como assim, professor? A maior parte era matrilineares por causa daquele prestígio que a mulher tinha, porque ela era relacionada à agricultura. O filho, geralmente, ficava com a família da mulher, né? O homem ia para a família da mulher quando casava com ela. E o filho recebia o nome da família da mulher, certo? Então tinha essa relação aí por conta da questão da agricultura, da produção agrícola, certo? E religiosamente falando, eles tinham uma relação muito forte com a natureza, né? Eles acreditavam que todos os elementos da natureza, eles existiam porque tinham uma função. Eles acreditavam na harmonia dessa natureza. Eles não acreditavam que existia um Deus acima do outro. Na verdade, os tupis, eles não acreditavam em deuses. Geralmente, quando a gente escuta falar, a gente ouve falar, né, no Deus Tupã, na deusa Navira, né? Mas isso aí, eles não eram deuses, eles eram espíritos da natureza. E eles acreditavam que cada espírito desse possuía uma função para poder manter a natureza e o mundo material em harmonia, né? Tupã, ele traria a luz do sol, né? Mas ele não quer dizer que ele era o Deus mais poderoso, sabe? Eles acreditavam que tudo... tanto que na forma como eles iam tomar a decisão na tribo, lembra que eu falei? As lideranças elas se organizavam e tomavam a decisão em conjunto. Isso tem a ver com o lado religioso deles, tá? Então eles acreditavam que a pedra tinha uma função, as árvores, a água. E aí, dentro desses elementos da natureza, possuíam espiritualidades. Eles acreditavam que quando os antepassados deles morriam, ficavam protegendo ainda o aldeamento, né? Então, sempre é uma relação muito direta com a natureza. O tempo todo eles estavam preocupados em manter a harmonia na natureza. E também, dentro desse aspecto religioso, eles tinham um ritual chamado ritual de antropofagia, que vocês já devem ter escutado falar como canibalismo, né? Quer dizer, professor, que os tupis eles chegavam e saíam comendo todo mundo, é isso que acontecia? Não. O ritual não era dessa maneira, certo? Eles eram antropofágicos e o ritual ele não acontecia a todo tempo, não. Quando acontecia a guerra entre os aldeamentos tupis, né? Aquela guerra ela acontecia para poder um aldeamento se prevalecer ao outro, né, se mostrar mais forte do que o outro, certo? E para acessar aquela terra sem mal, como eu falei para vocês.
Aquele aldeamento que saía como vencedor dessa guerra, ele pegava alguns cativos, ou seja, pegava algumas pessoas, né, daquele outro aldeamento, certo? E levava para a sua tribo, né? E aí ele era levado como um escravo, né? Enfim. Sendo que esse escravo não é da forma como a gente pensa a escravidão, como foi no período colonial, tá? Esse escravo que era levado, esse cativo que era levado da outra tribo, ele começava a fazer parte daquele aldeamento, inclusive ele poderia casar, ele poderia ter filhos, e geralmente eram os melhores guerreiros que eles conseguiam capturar. E para aquele guerreiro que estava sendo capturado, era uma honra para ele ser capturado e depois ele passar pelo ritual de antropofagia, ou seja, depois ele ser a vítima do ritual de canibalismo, né? Então, ele passava cerca de anos vivendo na tribo ali, né, convivendo com aquela tribo, casado, participando das relações sociais daquela tribo, certo? E aí chegava um determinado tempo que ia ter o ritual antropofágico, que é o ritual de canibalismo, certo? Aí nesse período que acontecia o ritual de canibalismo, tinha toda uma teatralização. Essa pessoa que ia ser a vítima do ritual de canibalismo, ela passava em todas as tabas, tomando cauim, tá? Que é como se fosse uma cachaça da mandioca, e era uma bebida sagrada. Então passava para poder beber em todas as tabas, tá? Cumprimentar todas as pessoas que tinham ali na tribo, e no final é que ela era morta, né? Que era com a pancada na cabeça. Uma pancada na cabeça do guerreiro que havia capturado aquele outro guerreiro da outra tribo. E depois ele era morto, depois que ele era morto, né? Os homens eles comiam as partes do músculo, porque eles acreditavam que quando eles estavam se alimentando desse músculo, né, daquele outro guerreiro, eles estavam se alimentando da força daquele guerreiro, e as mulheres comiam as entranhas, né? E comiam as entranhas, elas cozinhavam, não era nada cru, né? Os músculos também, os homens eles assavam, certo? E aí as mulheres elas comiam as entranhas porque elas acreditavam que estavam comendo uma sabedoria daquele guerreiro, tá? Então, era um ritual que não era simplesmente que eles saíam comendo todo mundo. Existia um período, existia um porquê que eles faziam isso. E aí a gente precisa entender essas especificidades destes povos, para entender as identidades dele, ok? Isso aí é uma imagem que eu trouxe para vocês, né? Representando o ritual de antropofagia, tá? E aí, como eu falei para vocês, minha gente, logo no começo da aula, que quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, eles não encontram logo metal preciosos, né? Sendo que quando eles chegam aqui e não encontram metal preciosos, eles começam a se interessar pelo pau-brasil. O pau-brasil, ele é um vegetal, né, que naquela época era extremamente importante. Primeiro porque servia para tingimento de tecidos. E professor, tecidos, hoje em dia é tão fácil a gente pintar, né, uma camisa, uma roupa, coisa e tal. Sendo que naquele período na Europa, se você tivesse a roupa tingida, isso era uma questão de prestígio. Você mostrava para a sociedade que você tinha condições para poder comprar uma roupa tingida, né, pintada, certo? Principalmente se fosse vermelha, que era a cor da coroa. E é a cor do líquido, né, que sai do pau-brasil. E tanto que as pessoas mais pobres na Europa, elas vestiam roupas de algodão branco, porque elas não tinham condições de comprar roupas melhores, né, com tingimento, coisa e tal. Então, a tinta que era produzida a partir do pau-brasil era extremamente cara na Europa, exatamente porque servia para poder tingir essas roupas, e essas roupas elas serviam de prestígio, para mostrar o prestígio social daquelas pessoas, tá? Além disso, a madeira também era utilizada para construção naval e arquitetônica, para construir as caravelas, né? Era utilizada na construção arquitetônica para construir armazéns, feitorias, certo? Que eram exatamente esses armazéns onde eram colocados os paus-brasil, né? Então, essa madeira, né, acaba sendo um produto extremamente valioso para Portugal. Primeiro porque na Europa não se tinha, então Portugal tinha que ir buscar nos outros lugares, certo? Então quando eles chegam aqui, eles percebem que o Brasil era rico em pau-brasil. Então logo eles começam a produzir feitorias no litoral brasileiro. Construir esses grandes
galpões no litoral brasileiro, tá? Onde eram colocados pau-brasil, porque eles chegavam só para poder retirar daquele galpão e levar para o continente europeu. Professor, como é que eles faziam isso? Eles faziam através da relação com os nativos locais, né? Eles faziam um escambo, que é uma forma de comércio. O que é isso? A troca de um produto pelo outro. Não acontece a troca monetária, não existe dinheiro no escambo, tá? Então, eles ofereciam aos nativos produtos como tecidos, né, como metais preciosos, né, tipo taças, enfim, objetos. Eles eram oferecidos objetos aos nativos, certo? E aí, em troca disso, os nativos, eles enchiam as feitorias com o pau-brasil e os portugueses passavam por essas feitorias, pegavam o pau-brasil e levavam para Portugal, tá? E, além disso, com esse transporte do pau-brasil, começa-se, né, a nossa mata atlântica, ela começa a ser devastada, né? E não só o pau-brasil, mas também outros vegetais que nós possuímos na nossa mata atlântica, tá? Aí a resistência nativa. Quando esses portugueses eles chegam aqui, né, e eles começam a explorar, mas depois eles resolvem colonizar em 1532, porque eles viram que o nosso território era muito vasto e tinham outras nações europeias também interessadas no nosso pau-brasil, no nosso território, né? Então eles dizem, não, agora a gente vai ter que colonizar. Então, em 1532, com Martim Afonso de Souza, vem para cá a expedição colonizadora. Eles começam a montar aqui vilas, né? Para poder, aí eles trazem para cá pessoas de Portugal, né? Eles trazem para cá tecnologias de Portugal para poder iniciar essa colonização. Nesse período aí, eles começam a querer escravizar os nativos também, para que esses nativos eles começassem a trabalhar para eles, né, os portugueses ali naquele processo. Além disso, eles começam também a buscar os aldeamentos desses nativos, invadir os aldeamentos desses nativos em busca de território, né? E aí os nativos eles começam a resistir. E eles resistem através de fugas, eles começam a fugir, né, dessa colonização. Muitos, um aspecto da resistência também é o suicídio. Muitos dos nativos eles se suicidaram para poder não se submeter ao trabalho escravo. Envolvimento com os quilombos. Quando os quilombos eles começam a surgir, né? Quando os africanos eles vêm para cá, eles começam a construir quilombos. Então, os nativos também eles vão para esses quilombos. Aí existe aí uma relação entre a cultura africana e a cultura nativa. E o guerreamento contra os colonizadores, né? Eles começam a guerrear também contra esses colonizadores. E nessa época aí, é a época da Guerra Justa. Os colonizadores, eles começam a guerrear contra os nativos, porque os nativos eles não queriam se submeter ao seu processo de dominação. Aí o que é que eles chamavam de Guerra Justa? Eles não poderiam escravizar, mas se o nativo ele não se submetesse àquilo que o colonizador queria, aí eles falavam dessa guerra justa porque eles tinham um argumento de que estava levando a salvação e a civilização para aquele nativo. Então, o nativo ele tinha que se submeter àquilo que o colonizador queria, tá? Bem, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá? E ficamos para uma próxima aula, né? E tchau, tchau. Até mais.